Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário. Me chamo Amsterdã Vasconcelos, sou estudante de programação focado em front-end, mas eu também estudo um pouco de back-end com Node.js. E aqui nesse tutorial que eu vou iniciar, que vai ter pelo menos 3 vídeos, eu vou dividir ele pelo menos em 3 vídeos, eu vou ensinar para vocês como construir componentes customizados. Como construir componentes flexíveis, tão flexíveis quanto os componentes que a biblioteca ShadCN produz. Eu sei que a ShadCN não é uma biblioteca, pelo menos ela diz que ela não é uma biblioteca, só que eu não sei do que chamar ela, então eu vou chamar ela de biblioteca. E alguns pontos importantes. Primeiro é que eu sou estudante, eu nunca trabalhei no front-end, né? Eu nunca trabalhei numa empresa. Então eu não vou saber dar para vocês os melhores exemplos de onde e como utilizar componentes customizados, porque, né, eu não tenho muita experiência. Então esse é o primeiro ponto. Mas eu vou deixar alguns vídeos de referência, inclusive vídeos muito bons do Júnior Alves, que é o dono desse canal aqui, que ele sim é um programador mesmo, ele é sênior, trabalha na Luiza Labs, e ele tem alguns vídeos sobre componentes customizados e, né, ele traz uns exemplos melhores. Tem um excelente exemplo de fazer um input customizado, em que ele, né, tem que lidar com a biblioteca React Hookform. Então, né, o Júnior Alves é uma das referências aqui para me produzir esses tutoriais. Então, as minhas principais referências aqui é o Júnior Alves. Ele tem vários vídeos de como construir componentes customizados. Também tem esse vídeo aqui, TypeScript no React, da plataforma Codant, que nesse vídeo aqui é feito pelo professor Sestari, né, que é o Roberto Sestari. Também tem um vídeo também da plataforma Codant, que é do Ícaro, que ele ensinando a você customizar os componentes do ShadCN. E a própria ShadCN. Então, essas aqui são minhas 4 referências, né, para produzir esse tutorial. Os vídeos do Júnior Alves, 2 vídeos da plataforma Codant e os próprios componentes, né, o código dos componentes do ShadCN. Tá. Sendo que tem tanta referência, né? Tem vídeo do Júnior, tem vídeo do Sestari, tem vídeo do Ícaro. Por que ver esse vídeo, esse tutorial que eu estou lançando? É porque a abordagem é um pouco diferente e o foco também é um pouco diferente, né? Então, o Sestari, ele faz aqui ele se ensina como construir um componente customizado, flexível, né? Com abordagem parecida com o ShadCN. Só que ele usa uma tipagem um pouco diferente da que eu vou usar, né? A minha tipagem eu acho bem mais simples para vocês aprenderem e também, sei lá, me parece mais correto do que a que o Sestari usa, né? Eu olhei nos componentes do ShadCN e ele usa tanto né, o ShadCN ele usa tanto tipagens que o Sestari usou, como ele usa as que eu vou usar, que as que eu vou usar é mais baseada aqui no Júnior Alves. Então, não sei se tem um melhor do que o outro, mas pelo menos a minha abordagem eu acho mais legal, que é a abordagem que o Júnior Alves usa. Apesar de também ser um pouco diferente da que o Júnior Alves vai usar, porque, né, eu tentei deixar as coisas um pouco mais lógicas do que o Júnior Alves. Mas pronto, são essas pessoas aqui que são as referências e essa biblioteca aqui que é a referência também para esse tutorial. Então, o que você vai aprender nesse tutorial? Você vai aprender a construir um componente customizado que seja realmente flexível, tão flexível quanto os componentes do ShadCN, porque existem diferentes maneiras de você construir um componente customizado. Esses aqui é a melhor forma que eu conheço. E você, além de aprender, né, a construir seu próprio componente, você também vai aprender a lidar melhor com os componentes do ShadCN, né? Porque se você conhece a biblioteca ShadCN, é uma biblioteca que você baixa, né, os componentes, o código dos componentes e você usa como quiser. Dar um exemplo aqui, ó, cadê o button deles? Esse aqui, ó, componente do button do ShadCN. Eu vou abrir aqui o código. E aqui é o código, ó, do button deles. Então, você, além de aprender a construir seus próprios componentes, você também vai aprender a mexer aqui nesse código, tá ligado? Porque, né, talvez você não saiba.
né, como trabalhar, como mexer, como alterar aqui o código do ShadCN. Então você vai aprender, né? Você vai entender o que esse código aqui e vai poder manipular da forma que quiser. Isso vale para qualquer componente do ShadCN. Tá. O que você precisa saber para poder ver esse tutorial? Você precisa saber TypeScript. Se você não souber TypeScript, você não vai entender muito, você não vai aprender muita coisa. Você precisa saber TypeScript. Mas mesmo que você não saiba TypeScript, é importante ver esse vídeo porque é importante você saber como é que esse tipo de componente existe e que é adequado que você faça desse jeito. Porque mesmo que você não saiba TypeScript agora, você mais na frente vai aprender, e quando você aprender TypeScript, você vai lembrar desses, né, você vai lembrar desses componentes e vai querer voltar nesse vídeo e ver como é que faz esses componentes. Então, mesmo que você não saiba o TypeScript, é bom ver esse vídeo para pelo menos você saber que existe esse tipo de componente, né? Componente customizado usando esse tipo de tipagem. É importante que você saiba Tailwind. Não sei se vai ser obrigatório, tipo, saber... Mas é legal que você saiba o Tailwind, porque senão você vai ficar meio perdido. E não precisa saber muito, pode saber pouco, né? Porque você pode só copiar aqui o código que eu vou fazer, mas é importante que saiba um pouco de Tailwind. Para fazer componente customizado, flexível, assim, que nem o do ShadCN, você não precisa necessariamente usar Tailwind, apesar que a ShadCN ela usa o Tailwind, mas você não precisa. Por exemplo, nos vídeos do Júnior Alves, aquele aqui, ele usa o Style Components. Então, não necessariamente você tem que saber, não necessariamente você vai usar Tailwind para construir componentes customizados. Mas eu aqui vou porque eu gosto do Tailwind e o ShadCN também usa, então eu vou usar Tailwind. Beleza. Vou fechar aqui. Para esse tutorial, eu vou usar o Next.js, né? A versão 15, que é a versão atual, a versão corrente. Por que eu vou usar o Next.js? Porque como eu disse que eu vou usar Tailwind, e para que a gente não tenha trabalho instalando o Tailwind, eu vou instalar logo o Next, porque o Next já vem com Tailwind, então vai ser bem mais simples. Uma linha de código no terminal já instala tudo, então vai facilitar demais a nossa vida. Então é isso. A gente vai entrar aqui no Next. Next.js. Vamos aqui, o Get Start. Ah, tá. E eu me esquecendo de uma coisa. Eu falei que eu vou dividir esses vídeos pelo menos em 3 partes. Por quê? Na primeira parte, a gente vai construir o componente, entre aspas, da forma errada. Não é da forma errada, é uma forma que muitos cursos, né? A primeira vez que eu vi como construir componente customizado, eu construí desse jeito. Só que não é a melhor forma possível. Então eu vou construir dessa forma que não é a melhor forma possível. Então esse vai ser o primeiro vídeo. No segundo vídeo, eu vou refatorar o código para tornar o componente realmente flexível, no estilo ShadCN. Apesar de não ter tudo que o ShadCN vai ter, porque a gente só vai dar uma refatorada. Mas a gente, E no terceiro vídeo, a gente vai adicionar mais coisas, né, mais bibliotecas que o ShadCN usa, para realmente tornar o componente tão flexível quanto o do ShadCN. Então é essa primeira parte. A gente vai fazer o componente de uma forma não muito certa. Segunda parte, a gente vai refatorar o código para deixar ele mais flexível. E na terceira parte, a gente adiciona algumas bibliotecas para deixar ele mais flexível ainda. Então vai ser isso. Então vamos lá. Tá, para instalar aqui é muito simples. Aqui, abrir o site do Next. Né, abrir aqui o site do Next, você vem aqui em Get Started, aí você vem aqui em Installation e procura aqui esse códigozinho aqui, ó, npx create blá blá blá. Eu acho que tanto faz, né? Aqui, ó, npx create next, pronto. Copiei, vou abrir aqui o terminal, eu vou criar uma pasta vou botar aqui mkd. Eu tenho um códigozinho para criar pastas, que é o m, só que para vocês, caso vocês não saibam como criava, aqui ó, mkd, mas bem que vocês... Pois é, vocês criam a pasta aí, mkd, eu vou chamar de tutorial custom component. Pronto. cd, né, eu vou entrar na pasta e aqui dentro eu vou instalar. Tem esse comando aqui, né, que é com npx, mas se eu não me engano esse bicho aqui ele instala com npm, eu gosto de usar o yarn, então eu vou usar o yarn, mas vocês podem usar esse comando aqui que a gente copiou lá do ShadCN, do Next.js. Eu vou aqui usar o yarn
create next app. E aí, no final, vocês colocam ponto, entendeu? Mesmo que vocês usem esse comando que vocês copiaram, no final vocês podem usar ponto, que ele vai instalar na mesma pasta aqui que você, né, que você criou. Pronto. Ele vai perguntar se vamos usar TypeScript. Sim, vamos. Slint também, porque é bom que a gente vê uns errinhos lá, legal. Tem o CSS? Sim, com certeza. O diretório SRC? Sim. App Router? Sim. TurboPack? Não. Import Alias? Sim, porque eu gosto. E é isso. Tá aqui instalando. Como eu tô gravando tela, demora um pouquinho mais. Mas vamos aí. Sim. Então, beleza. Vou abrir aqui no VS Code. E pronto. Se você nunca usou Next, não entende como é que o Next funciona, serve client, né? Então, não vai ser problema, a gente não vai mexer em muita coisa. A gente vai precisar só de 2 arquivos no máximo, vai começar com 1, depois com 2. Então, só segue aí o que eu estou fazendo aqui que vai dar certo. Então, beleza, eu tenho esse bicho padrão aqui, ó. Eu vou apagar logo esse código aqui de dentro. Vou criar um componente. E aí, vou chamar aqui de home. Pronto. Tem esse componente. Esse componente aqui não importa muito não, aqui vai ser só onde vai, né? É a página principal, onde vai ficar o nosso, né, onde vai aparecer nosso código na tela. Então, beleza. Aqui, ó, eu vou criar um main. Dentro desse main eu vou criar um div. A gente vai construir um botão. Por que eu escolhi construir um botão? Porque é o mais simples. E como aqui é para ensinar, né, um tutorial para iniciante, apesar de que isso, mesmo você seja um pouco mais... É um tutorial para iniciante em construir componentes realmente flexíveis. Você não necessariamente é um iniciante em React, mas é um iniciante em construir um componente realmente flexível. Tão flexível quanto o do ChatCN. Então, como é um tutorial iniciante, a gente vai construir o mais simples de todos, que é o button. Mas o conhecimento que você vai aprender aqui, você pode usar, você pode aplicar na construção de qualquer outro componente. Então, beleza. A gente vai ter um main, uma div, e dentro dessa div a gente vai botar o nosso button. Uma coisa, para evitar erros, isso aqui é importante, senão você vai ter problemas com o Next. Você bota aqui, ó, escreve isso aqui, ó. Use client. Para que, né, porque o Next ele tem o use client e o use server, né, ele tem componentes que são renderizados no lado do cliente, componentes que são renderizados só lá do lado do servidor. Então você tem que fazer isso aqui. Quer dizer, não é bem assim, né, falando tecnicamente. Tecnicamente não é assim não, mas para evitar ter problemas, você coloca esse, eu me esqueci como é o nome disso aqui, mas você coloca isso aqui, ó, use client. Então pronto. OK. A gente aqui nesse main, eu vou botar uma classe aqui, só para não deixar a tela branca. Vou botar aqui o height, que vai ser full, né, full height, a altura, né? E eu vou colocar um bg slate 700, eu acho que é bom. E é isso. Vou levantar aqui. Vou levantar aqui o servidor e vamos ver como é que tá ficando lá. Windows B localhost. Então pronto, ó. Aqui o nosso site, como é que ele tá ficando. Tem aqui essa cozinha aqui principal dele. Tá aparecendo essa tradução aqui, eu vou botar logo para português para não ficar aparecendo essa tradução. Então eu venho aqui no layout, ó, e troco isso aqui, ó, para PTBR. Pronto. Então beleza. Aí aqui, ó, nessa div aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Vou botar aqui um BG slate também, só que um slate mais claro. E vou colocar aqui um height de 48 e um width de 96.
Tem, ó. Então, essa aqui é a nossa caixinha aqui. Deixa eu ver como é que tá meu zoom. Tá com 150 de zoom, vou deixar com 150 mesmo, para ser melhor de vocês visualizarem. Pronto. Aí eu vou centralizar esse, né, porque eu vou centralizar essa caixinha cinza aqui. Então é só botar grid, display grid e place item center. Aqui, ó. Pronto, tá centralizado. E eu vou copiar essa classe aqui, ó, de centralizar, e vou botar aqui nessa div também para que ela centralize o botão que a gente vai construir. Então pronto, ó, inclusive, ó, se eu botar um button aqui, eu vou botar aqui uma class nele de red, bg red, vou botar aqui, ó, click. Nosso botão vai estar aqui, ó, centralizado. Então, beleza. É esse botãozinho aqui que a gente vai construir. Ok. É isso. Tá aqui o nosso botão. E aqui a gente está usando o botão, né, com um botão nativo, né, do React. Que, né, uma tag nativa do React. Componente nativo do React. Ok. A gente tem aqui o texto, né, que é o click, tem aqui uma class. Vocês devem entender aqui, ó. Eu quero mostrar umas coisas aqui sobre esse botão, que é os autocomplete, ó. Se eu dou aqui Ctrl espaço aqui dentro, eu tenho todos esses autocomplete aqui, né? Todas as propriedades que um botão recebe aparecem aqui. Então eu tenho um click, aqui ó, um click, on change, eu tenho on focus, eu tenho o type, né? Type é uma coisa que a gente usa muito, ó, button, reset, submit. O que mais que a gente tem em button? Eita. A gente tem umas coisinhas aí. Então, quero passar um type, vou criar uma função fake aqui, que é uma const handle click recebe isso aqui. Essa função aqui não vai fazer nada, ela só está aqui para a gente usar ela aqui mesmo. E aí eu quero adicionar essa função aqui, um click. E aí eu tenho aqui o handle, eu chamo aqui a handle click. Então pronto. Ok. Se eu estiver usando um botão normal, é simples assim, né, um botão nativo, eu pego o botão, adiciono o type, adiciono o click, ou adiciono a classe e adiciono qualquer coisa. E tá tudo bem, tudo funciona direitinho. Ok, então tá aí ó, o botão. Essa classe aqui, ó, eu botei o BG, eu quero adicionar vou dar um pad nela, e eu quero um border radius, que é isso aqui. Então se eu vim aqui, tá aqui o botão funcionando direitinho. Qual é a questão? Conforme aqui é uma aplicação bem simples, mas quando a gente está lidando com aplicações maiores, a gente dificilmente, principalmente dependendo do componente, input com certeza, button nem sempre, mas a gente não costuma usar essas tags nativas, né, do React. A gente costuma usar componentes customizados. A gente vai ter um button customizado, vai ter um input customizado, e isso acontece por N motivos. Tanto porque a gente às vezes tem regras de negócio dentro do input, dentro do button, que a gente quer deixar só lá no componente button. E aí a gente acaba mandando esse button lá para um arquivo próprio e vai fazendo todas as regrinhas lá. Também para a classe a gente deixa a estilização toda lá, para que quando eu chamar o button aqui, eu não tenha que adicionar a classe aqui, por exemplo, ou as regras de negócio eu não tenho que adicionar aqui nesse componente que está chamando o button, né? Para não deixar esse código aqui muito poluído. Então, né, é a questão de componentizar, a gente componentiza muito no React. Então beleza, então eu tenho esse botão aqui, mas eu quero criar um componente button. Então aqui embaixo eu vou criar. Eu não vou criar no outro arquivo não, depois a gente faz isso. Vamos começar aqui, eu vou criar um componente button aqui. Então eu vou chamar aqui, ó, function button. E essa function button, ela vai retornar um button, né,
Pronto, tá aqui retornando um button. Que na verdade ela vai retornar, que é isso aqui. E aqui eu vou chamar esse button. Pronto, chamei o button. E aí aqui eu vou adicionar aquele mesmo texto. Pronto. Clique. Aqui, esse erro aqui por enquanto não importa. Vou comentar aqui, mas esse erro aqui está dando um erro, né? Ele está dizendo o quê? Olha, o tipo children string, né, não existe no componente button, né? Eu estou adicionando aqui um children, né? Porque se você, né, eu imagino que você já trabalhe com React, que você sabe que isso aqui é um children, né? Que é o que está dentro da tag do componente, né? Esse children aqui, ele não existe no componente button, porque a gente não adicionou na tipagem que esse button aqui recebe um children. Então a gente vai botar aqui, ó, children. A gente não botou na verdade aqui, né, na propriedade. A gente não pegou a propriedade e botou. A gente vai pegar o children e a gente vai passar aqui o children. E aí, como a gente está usando TypeScript, ele vai reclamar da tipagem, né? Cadê a tipagem? Então eu vou fazer a tipagem aqui em line string. E aí pronto, ó. Agora eu consegui passar, né, o texto de boa. Se eu for lá, tá aqui, tá funcionando. Tá sem estilização, mas tá aqui funcionando. Vamos aqui adicionar a estilização. E aí vamos adicionar a estilização aqui mesmo, que é como a gente normalmente usa a estilização aqui dentro do componente, né? Para não deixar esse código aqui poluído, a gente deixa a estilização aqui dentro do próprio componente. Então eu vou botar aqui, ó, class, vou botar aqui, ó, um bg red 500, um padding 2 e um rolled. Aquela mesma coisa que a gente tinha feito. Pronto, tá aqui o nosso componente button. Vou até adicionar aqui nele um hover opacity, um opacity de 20. Eita, de 20 não, de 80. Passar o mouse por cima, né? Eita, tá certo isso? Pronto. Né? Para estar uma diferenciada quando o mouse, quando tem um efeito de hover. Ok. Então tá aqui o nosso componente button, tá funcionando tudo direitinho. Aí, mas imagina que, tipo, nesse tipo de situação, o que é que geralmente acontece? Eu quero passar essa função aqui, ó, handle click. E aí como é que eu faço para passar essa função handle click? A gente geralmente chama aqui o onClick. Aí eu quero, né, passar aqui pelo onClick. Só que aí não dá certo, né? Não tem autocomplete, ó, porque não existe. O onClick, ele não existe aqui na tipagem. Vou botar aqui onClick, ele vai dizer, ó, né, o tipo onClick, aqui no caso é true, porque eu não adicionei a função ainda, não pode ser atribuído ao tipo do, né, das propriedades desse componente button. Então, se eu quiser adicionar essa função aqui, eu vou vir aqui na minha tipagem e vou dizer que ela vai receber uma função onClick, que vai ser uma função que eu vou botar aqui que é uma função que retorna void. Aí pronto, e aqui dentro, ó, tem aqui o onClick, que é só dar Ctrl espaço, tá ligado? Eu gosto muito de usar o Ctrl espaço. Então, adicionei aqui na tipagem, eu venho aqui dentro, dou Ctrl espaço e aparece aqui, ó. E aí pronto, eu tô aqui o onClick. E aí eu vou passar esse onClick aqui. Então nesse botão eu chamo o onClick e passo esse onClick aqui dentro. Tá aqui, ó. Aí aqui no caso eu não passei ainda a função, né? Eu vou passar a handle click. Lembrando que eu estou construindo esse componente da forma, entre aspas, errada. Esse é o primeiro vídeo. Então, beleza. Handle click, que é essa função aqui, que a tipagem está dizendo, é uma função que retorna void. Se você passar o mouse aqui por cima que ela diz. Ó. E aí é por isso que eu adicionei essa tipagem aqui. E pronto, eu passei. Aqui já deu essa quebra de linha, né? Por causa que tá muito grande aqui. Né, já passou de 180 caracteres. Ou de 80 caracteres, na verdade. Então eu vou extrair essa tipagem aqui, ó, daqui. Eu vou criar um tipo aqui. Type, vamos chamar de button props recebe isso aqui. Pronto.
Então eu criei esse tipo button props, vou colocar ele aqui, vou salvar e pronto. Ficou mais bonitinho agora, tá aqui, ó. O tipo, a tipagem desse componente e aí tá aqui, ó. Né, o que ele recebe. Então pronto. Então tá aqui, consegui passar essa função aqui. Passei ela aqui, recebi ela aqui. Beleza. Passei o children, passei um onClick. Quero passar um type, né? O botão ele tem que ter um type. E a gente geralmente tem um type default, né? Que é button. Então eu quero que esse botão aqui ele tenha um type. Então, se eu botar aqui, ó, type button. Só que eu não quero botar aqui nessa tag mesmo, né? Eu quero receber dinamicamente. Eu quero que venha daqui, das propriedades. Então eu vou vir aqui na tipagem e vou dizer, olha, você vai receber um type. E esse type vai ser um string. E na verdade eu vou nem começar por aqui não, vou começar por aqui de cima. Eu quero que esse button tenha um type. Se eu escrevo aqui type, ó, não tem autocomplete, ó, porque não existe essa propriedade type. Então eu vou vir aqui na tipagem e colocar type, que é uma string. Pronto. Adicionei o type. O type ele é opcional, porque eu posso não passar. E aí aqui eu vou ter um type, ó. Eu vou pegar essa propriedade type aqui. Aqui, ó. Ctrl espaço, aparece ela aqui, que eu já botei na tipagem. Vou botar um valor default, que vai ser button. E aqui dentro eu vou receber esse type. Então, type recebe type. Então, pronto. Fazendo isso aqui, vai ter esse erro aqui. Já eu mostro esse erro. Só que aqui, ó, se eu vim aqui onde na chamada do componente, dar um Ctrl espaço, ele já aparece aqui, ó. O children, né? O que é padrão, todo componente do React já tem esse aqui. Aí o children que eu já adicionei aqui. E o type, né? O onClick também, só que o onClick não aparece porque eu já passei ele. Já passei ele aqui, senão ele ia aparecer aqui também. Mas tá aqui o type. Então eu tenho o type, ó. Se eu der o Ctrl espaço aqui dentro, não aparece nada porque a tipagem só diz que é um string, não diz o que é essa string. Então eu poderia passar qualquer coisa aqui, poderia passar mostarda. Só que aqui, ó, no button, na criação, ele tá dando um erro. Ele tá dizendo o seguinte, ó. O tipo string não pode ser atribuído ao tipo button, submit e reset. Porque o type, em um botão nativo, o type ele só aceita 3 valores, né? Se eu até botar aqui, ó, type, ó, ele só aceita 3 valores, button, reset e submit. Então essa é a tipagem do type. Então ele está dizendo isso, ó, ele está dizendo que só aceita esses valores. Então eu vou copiar isso aqui, ó, você vem aqui, ó, você passa o mouse aqui por cima, copia essa tipagem aqui, ó, que é button, submit, reset, undefined. Você copia e você adiciona aqui na tipagem. Button, submit, reset, undefined. Você não precisa desse undefined, porque você botou aqui que ele é opcional, né? Com interrogação, ele é opcional. Então, ou seja, se tu passar o mouse aqui por cima, tu vai ver que é button, submit, reset, undefined. Undefined é quando eu não vou passar a tipagem, né? Por isso que eu tenho até esse valor default aqui. Para quando eu não passar a tipagem, ele usar por padrão essa tipagem aqui. Então, beleza. Agora eu boto aqui para receber esse type. E funcionou, né? Sumiu os erros. Aqui, ó. Tá funcionando de boa. Aqui que tá dando erro. Por quê? Eu tinha botado mostarda, né? Porque antes era um string isso aqui. Mas agora não. Ele só aceita esses 3 valores aqui. Então, se eu der Ctrl espaço aqui dentro, ó. São esses 3 valores que ele aceita. Então, beleza. Ok. Aqui é um componente bonitinho, tá funcionando direitinho. Essa é a forma que a gente geralmente aprende a construir componentes. Né? Eu crio um componentezinho aqui, aí eu crio uma tipagem, aí tudo que eu for adicionar, tudo que eu precisar de adicionar de novo aqui, eu vou criar uma tipagem aqui para poder adicionar isso. E aí eu pego essas propriedades aqui e passo para o componente button aqui, né? Que é o nativo mesmo do React. Essa é a forma padrão de construir componentes.
Uma coisa aqui interessante é que você não precisa ficar passando pegar cada propriedade aqui, né, por nome, implicitamente, né, aqui nos parâmetros da função. Você não precisa, você pode usar o spread operator para pegar vários de uma vez, sem pegar implicitamente. Então, por exemplo, ó, eu não quero pegar esse onClick e nesse children aqui dentro. Eu quero pegar só o type mesmo, porque o type ele tem esse valor padrão, então eu tenho que pegar ele aqui, né, para poder pegar esse valor padrão. Só que o children e o onClick não tem necessidade de eu pegar eles aqui. Eu posso pegar eles tudo de uma vez, usando aqui, ó, o spread operator. Né, eu uso aqui o spread operator props. Esse props aqui pode ser qualquer nome, pode ser Ana. É props por causa que é uma convenção usar props. Aqui ele está dando erro porque está dizendo assim, olha, eu estou esperando um clique, mas não está vindo. Então apaga isso aqui. E o children ele também está dizendo, eu estou esperando a variável children, mas não existe a variável children aqui no escopo. Aí beleza, eu não quero esse children. E por que eu fiz isso? Tá vendo esse props? Aqui, ó, o único erro que está dando agora é dizendo assim, ó, props é declarado, mas seu valor não é lido. Então beleza, tá aqui os props. Eu vou adicionar os props aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Também uso o spread operator, props. Pronto. Tá tudo certo. Então, o type eu estou pegando implicitamente aqui, porque ele tem um valor default, né? Eu estou adicionando um valor default nele. Mas todas as outras coisas que eu estou passando, eu estou pegando aqui, ó. Eu não tô botando o nome deles implicitamente aqui. Eu estou pegando tudo aqui, usando o spread operator. E estou passando tudo para cá, usando o spread operator. Então, e tá funcionando. Tudo que eu estou passando aqui, na chamada, tá vindo para cá. Eu só não estou botando implicitamente aqui, ó. Então, se eu for lá no site, aqui, ó, tá tudo funcionando perfeitamente. Eita, tá traduzindo por quê? Pronto. Então, aqui, ó, tá tudo funcionando direitinho. Se eu for aqui e mudar esse nome aqui de clique para clique aqui, aqui, ó, mudou direitinho. Tá funcionando perfeitamente. Isso é bem interessante, né? Você não precisa ficar enchendo isso aqui de propriedade. Você pode usar o spread operator e passar tudo aqui. Inclusive, eu não preciso dessa tag de fechamento, né? Eu precisava dessa tag de fechamento por causa que eu estava antes adicionando children aqui dentro, né? Mas como eu não estou mais, eu não preciso dessa tag de fechamento. Eu posso até me livrar dessa tag de fechamento. E aí eu só fecho a tag de abertura. Pronto. Igual quando você faz com o input, ó. Né? O input ele é uma tag autocontida, né? Ela fecha aqui mesmo na abertura. Eu posso fazer isso com o button também, ó. Peguei o button. Isso vale para qualquer componente, div, button, tanto faz. Se eu não tenho a necessidade de implicitamente escrever a palavra children aqui, eu não tenho por que ter a tag de fechamento. Então, né? Você não é obrigado, né? Poder você pode, muitas vezes você vai querer para poder lidar com estilização, mas obrigado você não é. Você pode fazer desse aqui, ó. Fica muito mais conciso. O ShadCN usa isso em alguns componentes dele e funciona de boas, ó. Tá funcionando de boas. Então pronto. Esse é o primeiro vídeo. A gente conseguiu construir aqui um componente da forma tradicional, usando esse tipo de tipagem aqui. Só que essa não é a melhor abordagem, porque ela tem alguns problemas, né? E vou mostrar o principal problema aqui, ó. Se aqui na tag nativa do React eu der um Ctrl espaço, vocês podem ver, né, que eu tenho infinitas aqui, entre aspas, infinitas propriedades, né, que eu posso adicionar. Já esse meu componente button aqui, não. Se eu dou o Ctrl espaço aqui, onde que aparece é o children e o key. Não aparece mais nada. E aí, qual é o problema disso? É que toda vida que eu vou adicionar uma nova propriedade para esse componente, eu tenho que vir aqui na tipagem e dizer isso. Então, sei lá, agora eu tenho um onClick, mas eu também quero ter um onChange. Ó, não tem um autocomplete para escrever. É chatinho. Então, antes de eu escrever aqui, eu tenho que botar na tipagem. Então, eu tenho que vir aqui na tipagem, colocar onChange, recebe vou botar void também. OnChange recebe void.
Aí eu adicionei na tipagem, aí eu finalmente posso vir aqui. Ah, e eu tenho que adicionar ela assim, né? Porque aqui ela tá dizendo que é obrigado. Eu sou obrigado a colocar isso. Aí eu tenho que botar aqui para não ser obrigado. Mas no caso, geralmente, se eu tô botando aqui na tipagem aqui é porque meio que é obrigado. Se bem que não. Vamos dizer que não é. Então pronto. Mas aí eu venho aqui e vou colocar aqui onChange. Aí pronto, aí eu já tenho o autocomplete, né? Tem um autocomplete aqui do onChange. E aí eu vou criar uma const aqui, que é a handle change. Pronto, criei aqui a handle change, aí eu uso ela aqui. Handle change. Então tem essa chateação aqui de lidar com esse tipo de componente, que tudo que eu vou adicionar eu tenho que ajeitar aqui na tipagem. E uma outra coisa legal aqui para vocês é que eu estou usando aqui, ó, essa tipagem aqui, né, do onClick. Se eu passo o mouse aqui por cima dessas funções que eu criei, ela está dizendo que é uma função que retorna void. Isso aqui é uma função que retorna void. Então é essa tipagem aqui que eu estou usando aqui, ó. Mas tem outro tipo de tipagem que vocês podem usar aqui também, ó. E aí fica até uma dica interessante para vocês, que é, no VS Code pelo menos, se vocês estão em dúvida em qual tipagem usar, passar o mouse por cima de algumas partes do código, geralmente mostra para você qual é a tipagem que você vai usar. Vocês vão ver isso mais para frente, se para uma coisa excelente para construir componentes. Mas aqui só para vocês saberem, ó, se eu tenho uma função onClick e eu passo aqui o mouse por cima dela, ó, ela mostra isso aqui, ó, mouse event handler. Eu posso pegar isso aqui, ó, esse mouse event handler que é da função onClick, eu posso tipar aqui, ó, funciona do mesmo jeito. É que ele está dando erro que não é possível encontrar porque eu tenho que importar, né? Eu clico aqui, pronto, importei, né? Importei aqui, ó. E funcionou. Funciona do mesmo jeito, né? Não dá erro. Se eu apagar, vai dar erro. Espera, deixa eu botar aqui, sei lá, string. Ele vai dar erro. Oxe, essa função aqui não é string não, ó. Tá errado. Então beleza. Vocês veem que essa tipagem aqui funciona. O onChange, por exemplo, ó, se eu vir aqui e coloco onChange, passo o mouse aqui por cima, ele vai dizer, ó, é um form event handler e aí HTML button element. Esse HTML button element é por causa que eu estou num botão, tá bom? Se eu tivesse em outro canto, no input ou em qualquer outro tipo de componente, a tipagem ia ser diferente. Aqui é como eu estou no botão, aí pronto. Não, mas calma, que eu não mostrei isso para vocês, então tá. O que importa é só esse primeiro nome aqui, ó, form event handler. Tem que importar. Pronto. Funcionou do mesmo jeito, tá funcionando aqui. Então só queria mostrar isso pra vocês. Isso aqui é outra forma de tipar essas funções, onClick, onChange. Inclusive aqui dentro vocês podem botar o elemento que vocês, né, o componente que vocês estão trabalhando. Aqui a gente está trabalhando com button, então é um HTML button element. Aqui, ó. HTML button element. Então vocês podem tipar desse jeito aqui. Ou vocês podem usar aquela tipagem que estava antes, que é a void. Que é a tipagem que vocês visualizam quando passa o mouse por cima da função. Então vocês escolhem aí qual vocês preferem. E é importante vocês saberem que as duas existem, porque se um dia uma não funcionar direito, a outra funciona. Ok, a gente construiu o componente dessa forma, vocês viram. Eu mostrei a limitação, que é toda vez que eu vou adicionar uma propriedade nova, eu tenho que adicionar aqui nessa tipagem. E tem outros problemas também, só que essa é a forma tradicional, assim, a primeira forma que a gente aprende de construir componentes. A gente vai encerrar esse vídeo, e no próximo vídeo eu vou refatorar esse código para tornar ele ainda mais flexível. Eu vou eu vou mudar a tipagem dele para que eu não tenha que ficar adicionando tipos aqui toda vida que eu for adicionar uma coisa nova aqui. E vou fazer isso de forma com que esse button aqui, esse componente button, ele tenha um comportamento que seja semelhante ou idêntico ao comportamento desse button aqui. Entendeu? Então, quando eu der um Ctrl espaço, aqui eu dou Ctrl espaço, aparece tudo isso aqui.
quando eu der um Ctrl espaço aqui, vai aparecer aquelas mesmas coisas, entendeu? Ele vai ter um comportamento muito mais parecido com um do botão nativo do React. Inclusive aqui esse type, né, para construir esse type eu tive que fazer toda essa tipagem aqui. Agora não. Esse button ele vai ser tão parecido ou idêntico com esse button aqui, que quando eu for adicionar o type aqui, ele já vai saber que são esses três aqui, mesmo sem eu ter adicionado aqui. Então isso é muito legal e isso vamos fazer no próximo vídeo. Beleza, falou!